Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos ver a última ministração sobre a vida de Jó. E o tema é a resposta de Deus. Nós sabemos que a fé é a confiança profunda e inabalável que temos no caráter de Deus. Ter fé é mais do que acreditar, é confiar a ponto de obedecer. Trata-se de uma condição indispensável para qualquer um que deseje caminhar com o Senhor. Se aceitarmos o desafio da fé, precisaremos encarar a realidade de que conviveremos com perguntas sem respostas. Isso não significa que não teremos qualquer resposta. Precisaremos caminhar na ausência de provas, firmados apenas nas evidências que recebemos anteriormente. Ao confrontar Jó com as exigências da fé, o Criador não estava lhe pedindo que acreditasse em algo absurdo. Estava lhe mostrando que ele dispunha de elementos suficientes para crer na sua bondade. As Escrituras apresentam algumas explicações para a existência do mal. Elas afirmam que existe uma razão última para a dor e o sofrimento. Tal razão consiste na rebelião contra a vontade do Senhor. Essa rebelião ou rebeldia contra a vontade do Senhor é chamada de pecado. A Bíblia ensina que é isso o que nos separa de Deus e priva-nos da sua glória. O pecado atrai a dor e a injustiça e culmina com a morte. Quando estava para formar o homem, o Senhor precisou decidir se lhe daria o mais precioso dom do universo, o livre-arbítrio. Ele sabia que, se o fizesse, geraria possibilidade de sofrimento físico e moral no mundo que havia criado. É que todos os atos têm consequências, e a consequência do pecado, ou seja, o uso inadequado do livre-arbítrio dado por Deus, é o sofrimento. Caso o homem empregasse mal o seu dom, agressões, tragédias, enfermidades e separações passariam a existir. Deus sabia que, uma vez que os seres humanos estariam numa posição de autoridade sobre a terra, sua desobediência espalharia a dor por toda a criação. Espinhos e abrolhos passariam a existir. Terremotos e furacões se multiplicariam. Deus sabia que o pecado levaria o sofrimento ao seu próprio coração. O Senhor se entristeceria vendo suas criaturas em dificuldades, e para resgatá-las teria de providenciar um custoso sacrifício. Mesmo assim, Deus decidiu formar o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Mas o homem rebelou-se contra Deus, desobedecendo às suas orientações. A partir daí, conheceram o egoísmo e a maldade e foram expulsos do paraíso. Portanto, o sofrimento não resultou de uma iniciativa do Criador. Esse ônus nos pertence. Coisas ruins acontecem porque vivemos num mundo contaminado pelo pecado. Começando pelo primeiro casal, o pecado e os seus efeitos estenderam-se por toda a humanidade. Crimes, injustiças, guerras e desentendimentos se multiplicaram ao lado de doenças, epidemias e desastres. Mas o que isso significa? Significa que existem vezes em que sofremos porque pecamos, em outras, porque alguém peca contra nós, e há também ocasiões em que sofremos simplesmente porque vivemos num planeta contaminado pelo pecado. A recusa em se submeter a Deus, deixando de adorá-lo, numa atitude de gratidão e confiança, constitui-se na essência do pecado e está na origem do pecado.
Embora rebelados e decaídos, Deus continuou a nos amar. Comoveu-se com o nosso estado, envolveu-nos com a sua dor. E foi então que aconteceu a grande surpresa, o maior de todos os mistérios. A fim de nos redimir da nossa miséria, de todo cansaço e desamor, Deus enviou seu Filho para sofrer por nós. Jesus Cristo entregou-se para receber o castigo do nosso pecado, resgatando-nos do mal. E é ao pé da cruz que Jó e todos os sofredores alcançarão a solução para os seus enigmas. É ali que nos damos conta do quanto o Senhor nos ama e do quanto é digno da nossa confiança. É ali que enxergamos a sua capacidade de extrair do mal o bem. Mas qual o significado do sacrifício realizado na cruz? A morte de Cristo foi a provisão de Deus para a redenção da humanidade. Somente assim a justiça e a misericórdia celestes poderiam ser conciliadas. Ao pagar em nosso lugar o preço do pecado, Jesus tornou possível que, aceitando-o como Salvador, fôssemos salvos. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte de Cristo foi a demonstração máxima do amor de Deus. Se havia alguma dúvida de que o sofrimento resultasse de uma indiferença divina, ela se dissipou no Calvário. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos e irmãs, Deus nos ama profundamente, de maneira total e perfeita. A morte de Cristo assinalou a identificação de Deus com os sofredores. Ao padecer injustamente toda sorte de agressões, Jesus associou-se àqueles que, ao longo dos séculos, têm sido vítimas do pecado. Hebreus 12:3 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Cada justo que sofre é um companheiro do Redentor. Também a morte de Cristo mostrou o uso que Deus pode dar ao sofrimento. No exato momento em que parecia derrotado, o Salvador triunfou sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte. Deus revelou seu maravilhoso poder de extrair alegria da dor. A Bíblia nos exorta a seguir em frente, lembrando-nos dessa verdade. Está escrito: olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. É possível que não consigamos enxergar sentido em tudo aquilo que nos acontece, mas existe um Deus no comando da história. Ele é capaz de reverter cada fato para os seus propósitos de amor. Além disso, coisas ruins acontecem porque Deus pode usá-las para abençoar a quem Ele ama. Essa verdade nem sempre é percebida de imediato. Quando o sofrimento nos atinge, é difícil imaginar que Deus pode revertê-lo para o nosso benefício. Se tivermos a ousadia de confiar, seremos surpreendidos. Acostumamo-nos a associar o amor de Deus às coisas boas que nos sucedem. E isso pode nos levar a conclusões erradas. Quando Jesus estava na cruz, a multidão gritou: confiou em Deus
pois vinha livrá-la agora, se de fato lhe quer bem. Mateus 27, 43. Na opinião do povo, o livramento de Jesus demonstraria que ele era justo e amado pelo Senhor Deus. Deus fez algo melhor. Através da morte na cruz e, consequentemente, da ressurreição, o Senhor promoveu a exaltação de Cristo e a redenção da humanidade. Ficou demonstrado que a sua escolha era melhor. E é nesse atuar soberano de Deus que nós podemos ver algo superior ao alívio e à libertação, que devemos procurar a resposta para o sofrimento. O Senhor sempre pode extrair coisas boas das tragédias. No caso de Jó, o seu sofrimento proporcionou-lhe crescimento e uma nova visão de Deus. Jó 42:5 diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Infelizmente, muitas pessoas gastam tempo procurando descobrir a causa do seu sofrimento, em vez de decidir a melhor maneira de reagir a eles. No livro de Jó, aprendemos que o maior interesse de Deus não é explicar a razão das nossas dores, e sim nos levar a enfrentá-las corretamente. Afinal, será a nossa reação que irá determinar se a aflição trará ou não algo de bom. Deus sabe que por vivermos num mundo contaminado pelo pecado, estamos sujeitos à dor, mas Ele a tem revestido de propósitos nobres. Qualquer coisa que nos sobrevenha precisa ter o seu consentimento. Nenhuma circunstância é tão terrível que não possa ser aproveitada. Quando o livro de Jó chega ao fim, ele mostra que alcançou a compreensão dos propósitos de Deus. Em primeiro lugar, Jó entendeu que a sua comunhão com Deus não havia sido quebrada. Os sofrimentos pelos quais passou não indicavam pecado da sua parte e nem indiferença da parte do Senhor. Em segundo lugar, Jó descobriu que os planos de Deus não haviam sido frustrados. O Senhor se propusera abençoar a sua vida e nada iria impedi-lo. Ele faria todas as coisas. As investidas de Satanás, os absurdos da vida e a insensibilidade dos homens concorrerem para o seu bem. Assim como a ele, Deus se dispôs a agraciar-nos. Nada será capaz de mudar isso. Jeremias 29:11 declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em terceiro lugar, Jó reconheceu que havia ido longe demais em suas especulações sobre Deus. Devemos ser cautelosos em nossos questionamentos. O Senhor não nos censura por fazermos perguntas, mas não devemos permitir que isso nos segue para a realidade. Uma coisa é questionar a Deus, outra, bem diferente, é julgá-lo. Jó se arrependeu de ter sido arrogante e injusto. E por fim, nós vemos que Jó decidiu confiar inteiramente no Senhor e renunciar aos porquês. Descobriu uma maneira diferente de conduzir a sua vida, baseada não no controle das circunstâncias, mas na segurança de uma entrega total. A solução do enigma não se dá com a restauração de Jó, mas sim com a sua entrega incondicional. Depois que um sofredor aprende a confiar no Senhor, tudo o mais tem pouca importância. Sua fé já alcançou a vitória. Seu coração já encontrou a paz. A atenção de Deus se volta, então, para os amigos de Jó. Ele se dirige a Elifaz, o líder dos sábios,
e censura-o duramente. Os 3 amigos fizeram o que Deus lhes ordenara. Voltaram ao Monte de Cinzas e pediram a Jó que intercedesse por eles. O erro dos amigos de Jó foi afirmarem que o Senhor comprava a lealdade das pessoas. Assim, estimularam uma fé interesseira. Tentaram convencer Jó a agir movido pela perspectiva de vantagens e não por amar a Deus. E que isso nos sirva de lição a todos os que, hoje em dia, vivem mais preocupados em conquistar as bênçãos do Senhor do que em lhe servir fielmente. Quando Jó orou pelos seus amigos, suas provações chegaram ao fim. Como é maravilhoso o poder do amor e do perdão. Devemos entender que Deus não quis recompensar Jó pelo seu bom comportamento. Deus não lida com um sistema de trocas. Na verdade, Deus quis abençoar. O Senhor mudou a sorte de Jó, porque tem prazer em derramar dádivas sobre os seus filhos. Era isso o que ele fazia antes de Jó ser provado. E é isso o que ele volta a fazer depois que a provação termina. As bênçãos finais experimentadas por Jó foram manifestações claras do amor de Deus. As tribulações pelas quais ele passou foram manifestações misteriosas do mesmo amor. Quando é Deus quem escreve, o final é feliz, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar para que esse ensinamento que tivemos sobre o enigma do mal seja também aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Nós entendemos, Pai, o significado do enigma do mal. E por isso, neste dia de hoje, nós entregamos a Ti totalmente a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, porque sabemos que a confiança e a entrega total é primordial para que venhamos alcançar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Nós agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu quero pedir em favor das pessoas que estão nos acompanhando, que precisam de uma mudança de vida, que estão passando por tribulações, por dificuldades, por provações, que elas venham apenas confiar totalmente em Ti e na Tua palavra. E eu tenho a certeza e a convicção da restauração e da vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.